Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Sala do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Centro Espírita Chico Xavier aqui de Santos, Rádio Portal da Luz, TV Goiás Espírita, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, com o nosso irmão, nosso professor, nosso amigo, Otacílio Rangel. Seja bem-vindo, professor. Olá, Ronaldo, que bom estar aqui de volta, né? Uma boa noite a todos os nossos amigos que estão aqui conosco. E é como diz a Suzy, uma alegria a gente poder estar juntos, aproveitando esse tempo, construindo valores espirituais, nos aproximando uns dos outros pela simpatia, pelo sentimento bom de fraternidade. Muito bom. Esse estudo tem vários resultados importantes. Significativos, né, professor? E vai deixar saudade, mas logo, logo estaremos novamente. Então. É assim, termina um ciclo, começa o outro, porque a vida é cíclica. Termina uma reencarnação, a gente volta para o mundo espiritual, passa um tempo lá, prepara uma nova vida, volta para a vida terrena. E assim a gente está reciclando as nossas vidas há milhares de anos, como a gente aprendeu nesse livro, não é? Através de milhares de encarnações, nós saímos lá da brutalidade do homem animal e estamos devagarinho nos espiritualizando. Isso mesmo. Ô, professor, eu quero aqui comunicar também aos nossos amigos que nós estamos com um problema na plataforma de transmissão, que é o StreamYard. Então, hoje a gente não conseguiu transmitir para a Rede Amigo Espírita, nem Web Rádio Fraternidade, nem pelo Facebook, nem pelo YouTube. E também a Rádio Portal da Luz também a gente não conseguiu. Mas como essa aula fica gravada, vocês depois podem estar acessando os canais do Chico Xavier, do IGESE e da TV Goiás Espírita para ver a aula, tá? Então, sabe que tem aquele amigo que fica na web rádio, na Rede Amigo Espírita, dá um toque nele, fala, ó, o link tá lá no outro canal, vamos ver, tá bom? Só para não ficar sem essa última aula, que não é o fechamento ainda, mas é o último capítulo, né, professor? Porque o fechamento vai ser semana que vem, né? É o último capítulo, e a semana que vem a gente vai conversar um pouco, fazer um resuminho, né, do estudo que a gente fez e conversarmos a respeito dos novos. Talvez, se a gente tiver tempo, a gente fale um pouquinho hoje sobre o que nós vamos dar continuidade. Tá o pessoal vai gostar, porque estava um suspense na última aula. A Ana Cita falou assim, pô, não vale. Eu falei, não vale o quê? Estamos fazendo mistério, né? Mas suspense. É bom, mas é bom. Então, muito professor, para iniciar, o senhor pode fazer a prece, por gentileza? Vamos fazer a nossa prece, sim. Vamos, meus amigos, nos abraçarmos aqui em espírito, juntar os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos e, como um feixe de varas, um feixe de plantas verdes, plantas exuberantes, vamos oferecer a Deus os nossos melhores pensamentos para agradecer pela oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui reunidos através desses recursos da mídia para centralizarmos o nosso pensamento e os nossos sentimentos nesse aprendizado espiritual que enriquece o nosso ser permanente, nosso ser espiritual que somos. Agradecer a Deus pelo amparo, pela proteção, pela alegria de estarmos juntos, pela inteligência que temos, pelos sentimentos bons que somos inspirados, pela vida, né, benéfica que estamos tendo nessa encarnação, apesar do nosso mundo ainda ser um mundo de expiações e provas, onde o mal predomina sobre o bem,
onde tantos irmãos nossos andam distraídos dos valores espirituais, nós temos podido, por causa do nosso entendimento com as verdades espirituais, com o Evangelho de Jesus, estamos podendo ir corrigir nossos atos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, na direção do sentimento fraterno, do companheirismo, do aproveitamento do nosso tempo de espíritos encarnados, conquistando conhecimentos que vão nos beneficiar para sempre na nossa vida espiritual. Te agradecemos de todo o nosso coração, Pai Celestial, por essas alegrias de estarmos juntos. Agradecemos a Jesus, esse mestre querido, que nos ampara, nos protege, que está sempre junto conosco, nos orientando nas direções mais relevantes da vida com seus ensinamentos. E agradecemos aos Espíritos bondosos, mensageiros de Jesus, que sempre nos acompanham e que se alegram conosco pelo esforço que fazemos em buscarmos os valores permanentes da vida espiritual. Abençoe, Senhor, todos os nossos irmãos e humanidade. Que todos aqueles que ainda não puderam se despertar para os valores do Espírito, que o façam o mais rapidamente possível, Senhor, para aproveitar essa final de jornada da vida, de expiações e provas na Terra, e estarem prontos, como todos devemos estar, para um mundo de regeneração. Que as tuas bênçãos estejam conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, professor, capítulo 20 da segunda parte, invasão microbiana. Isto. Muito bom. Esse capítulo termina consolidando, né, o capítulo anterior, que a gente viu dos problemas das impressões de morbosas, né, enfermas, que ficam na estrutura do nosso corpo perispiritual em função dos nossos desequilíbrios. E aqui, nesse outro capítulo, a gente vai ver, né, que, como consequência dessas atitudes mal pensadas nossas, a gente fica sujeito à invasão microbiana. Então, a pergunta é exatamente essa. A invasão microbiana dos vírus, das bactérias perniciosas, está vinculado a causas espirituais? Olha que colocação importante. Nós podemos atribuir as viroses, as infecções bacterianas a causas espirituais? Então, vamos ver o que o André Luiz traz para nós. Excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum, as depressões criadas em nós, por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico, pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos psicossomáticos, que nos constituem o veículo de expressão, determinados campos de ruptura na harmonia celular. Tecidos fisiopsicossomáticos é do corpo físico e do perispírito, simultaneamente, dos dois, que constitui o nosso veículo duplo de expressão da nossa mente, do que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós fazemos. Então, excetuando os casos de higiene comum, imagine nos 2, 3, 4, 5, 6 séculos
e outros para trás, onde a gente não tinha condições de higiene na vida pública, onde, não é, a gente estava exposto por falta de banho, por falta de cuidados com a própria higiene da cidade, porque não tínhamos critérios para julgar os nossos lixos e jogávamos em qualquer lugar. A higiene era péssima e, por isso, as doenças proliferavam por causa do quadro infeccioso gerado pela nossa falta de higiene. Mas hoje, no mundo que nós vivemos, nós não temos mais essas condições. As nossas condições de higiene são relativamente boas, não é? Porque nós temos toda uma infraestrutura governamental de administração das cidades que cuidam dessas coisas básicas. Todos nós temos água, basicamente água encanada dentro de casa, podemos tomar o nosso banho diário, cuidar da nossa higiene de maneira adequada, cuidar da nossa alimentação com higiene, que antes era mais difícil, porque muitas vezes, se a gente lavava os nossos alimentos, lavava em águas de rio, em águas de córregos ou em águas de poço, que nem sempre eram bem higienizadas. E a gente, então, ficava sujeito à invasão microbiana. Mas agora não, principalmente nesse mundo moderno, que a gente chama de mundo civilizado, não é? A gente já não tem essas condições mais, com algumas exceções, porque ainda nas periferias das cidades ainda falta ainda a presença mais marcante da governabilidade das cidades, e a gente, então, ainda pode ter esses processos ainda complicados. Mas a maioria de nós já não temos mais isso. Então, verificado que a higiene está ausente, a falta de higiene, então a gente pode ainda continuar a estar sujeito à invasão microbiana por causa dos nossos estados psicoemocionais criados por nós mesmos nos domínios do abuso de nossas forças, abusando do nosso próprio corpo físico e da nossa própria manutenção do equilíbrio psicológico, ou seja, estabelecendo perturbações em prejuízo de outras pessoas por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, e por isso plasmamos nos tecidos do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual, não é? Desarmonias, rupturas celulares que nos colocam à mercê dessas invasões bacterianas, porque das invasões do nosso corpo, porque nesse caso a gente está violando a nossa harmonia biológica e espiritual e perturbando todo o nosso sistema imunológico. Então, verificada a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão microbiana, qual praça desguarnecida, porque as sentinelas naturais, os nossos anticorpos, não dispõem de bases necessárias à ação regeneradora que lhes compete, permanecendo muitas vezes em devedor do ponto lesado, buscando delimitar-lhe a presença ou jugular-lhe a expansão. Quer dizer, nós afetamos o nosso equilíbrio, né, de defesa orgânica. Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico de energias harmonizadas das células nesse ou naquele tecido do nosso corpo, aí se interpõem as unidades mórbidas, quais as do câncer, que nesta doença imprime acelerado ritmo de crescimento
a certos agrupamentos celulares entre as células sãs do órgão em que se instalam, causando tumores, tumorações invasoras e metastáticas que se proliferam pelo nosso organismo, compreendendo-se, porém, que a mutação, a modificação genética, que imprime um ritmo acelerado de crescimento no início do processo, obedeceu a determinada distonia originária da mente, cujas vibrações sobre as células desorganizadas tiveram o efeito das projeções de raio-x, né? O efeito das projeções de raio-x ou de irradiações ultravioleta em aplicações impróprias. Isto é, essas desorganizações mentais nossas funcionam como se a gente estivesse recebendo radiação X ou radiação ultravioleta que são danosas para o sistema genético, criando mutações genéticas. Então, a gente induz mutações genéticas pelas nossas atitudes de desarmonias mentais. Emerge, então, a moléstia, por estado secundário, como consequência, em largos processos de desgaste ou devastação, pela desarmonia que compele a usina orgânica a esgotar-se debalde na natureza ingente da própria reabilitação no plano carnal, quando o enfermo, sem atitude de renovação moral, sem humildade e paciência, espírito de serviço e devotamento ao bem, não consegue assimilar as correntes benéficas do amor divino que circulam incessantes em torno de todas as criaturas, por intermédio de agentes distintos e inumeráveis a todas, estimulando para o máximo aproveitamento da existência na Terra. Isto é, a gente tem naturalmente uma proteção espiritual quando a gente está em harmonia com as coisas da própria vida, porque, segundo a lei de Deus, a nossa harmonia psicoemocional mantém a harmonia da nossa corporificação, do nosso próprio corpo, porque a gente, em harmonia, a gente está em contato íntimo com Deus, com a vontade de Deus, que se expressa nas suas leis, nas leis divinas. Quando o doente, porém, adota comportamento favorável a si mesmo, pela simpatia que inspira no próximo, as forças físicas encontram sólido apoio nas radiações de solidariedade e reconhecimento que absorve de quantos lhe recolhem o auxílio direto ou indireto, conseguindo circunscrever a disfunção aos neoplasmas benignos que ainda respondem à influência organizadora dos tecidos adjacentes. Então, vejam que, nesse caso, não é provocado, quando a gente está agindo de maneira, um comportamento favorável a nós mesmos, pela conduta digna, beneficiando os outros com as nossas ações, a gente, então, aure deles vibrações bondosas e esses tumores que poderiam ser malignos se tornam, porque não há mutação genética, em crescimentos benignos que podem facilmente ser corrigidos, não é? Tirando essa influência e organizando o nosso corpo em função de nossa própria saúde. E a gente, inclusive, conta, nesse caso, com o auxílio da própria medicina, que pode hoje, com cirurgias simples, não é, tirar de nós esses neoplasmas benignos, essas tumorações benignas que o nosso próprio organismo, não é, separa das organizações corporais nossas para que ele possa ser dignamente tirado por um processo cirúrgico ou mesmo até por medicações que possam nos beneficiar.
sob o mesmo princípio da relatividade a funcionar inequívoco entre doença e doente, temos a incursão da tuberculose, da lepra, da brucelose, da amebíase, da endocardite bacteriana, infecção da tecido muscular do coração, e da cardiopatia chagásica, que vem na doença de Chagas, e de muitas outras enfermidades, sem nos determos na discriminação de todos os processos morbosos, cuja relação nos levaria a longo estudo técnico. Então, veja, por exemplo, há pessoas que foram afetadas pela doença de Chagas, pelo bacilo da Chagas, não é? Mas só vai apresentar esse processo lá no final da vida. Eu tenho um exemplo desse tipo de problema na minha casa, com o meu pai. O meu pai, quando ele estava com 70 anos de idade, nós descobrimos, porque ele começou a sentir muito problema cardíaco, que ele estava com Chagas. Então, a gente pôde cuidar dele, pôr um marca-passo e fazer ele durar mais um tempo com uma vida boa, tranquila, porque meu pai foi um homem de bem, trabalhador, esforçado. Então, ele pegou essas chagas na juventude, porque ele teve uma juventude no meio de fazenda, no meio de lugares que podiam, né, ter o barbeiro, que é o transmissor da doença de Chagas, e ser picado na juventude, mas só pôde, né, mostrar isso já no final da vida. Então, a gente tem recursos de defesas quando a gente procura funcionar de maneira adequada na vida. É que, geralmente, quase todas essas doenças surgem como fenômenos secundários sobre as zonas de predisposição enfermiça que formamos em nosso próprio corpo pelo desequilíbrio de nossas forças mentais a gerarem rupturas ou soluções de continuidade nos pontos de interação entre o corpo espiritual e o veículo físico. Quais são esses pontos? Os centros de forças do corpo espiritual em comunicação íntima com os nossos sistemas, os plexos nervosos do nosso corpo e também com o sistema endocrinológico das nossas glândulas corporais. Então, esses contatos entre perispírito e corpo físico recebe o controle da harmonia ou da desarmonia pelas nossas atitudes psicoemocionais. Então, viver psicoemocionalmente bem significa também gozar de uma boa saúde. Muito bom isso. Então, a gente continuando aqui, né, é que geralmente, repetindo, quase todas essas enfermidades, não é, surgem como fenômenos secundários sobre as zonas de predisposição enfermiça, predisposição porque nós lesamos psiquicamente, que formamos em nosso próprio corpo pelo desequilíbrio de nossas forças mentais a gerarem rupturas ou soluções de continuidade nos pontos de interação entre o corpo espiritual e o veículo físico, pelas quais se insinua, então, o assalto microbiano a que sejamos mais particularmente inclinados pela natureza de nossas contas kármicas. Consolidado o ataque pela brecha de nossa vulnerabilidade, aparecem as moléstias sintomáticas, ou, às vezes, até assintomáticas, a gente só vai descobrir mais tarde, estabilizando-se ou irradiando-se conforme as disposições da própria mente, que trabalha ou não para refazer a defensiva orgânica em supremo esforço de reajuste, ou que, por automatismo, admite ou recusa, segundo a posição em que se encontra no princípio de causa e efeito, a intromissão desse ou daquele fator patogênico destinado a expurgir dela, em forma de sofrimento,
os resíduos do mal correspondente ao sofrimento por ela implantado na vida ou no corpo dos outros, das outras pessoas, dos semelhantes, pelas nossas ações desequilibradas. Não será lícito, porém, esquecer que o bem constante gera o bem constante e que, mantida nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio nascidas a nosso favor, em todos aqueles aos quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios da treva que eventualmente se nos incorpore ainda ao fundo mental. Isso aí é o processo de regeneração. Vejam, a gente cria até na nossa própria estrutura corporal a regeneração dos nossos próprios tecidos em função da ação no bem, quando a gente se dedica ao bem constante, não é? Com a movimentação nossa infatigável no bem. Então, é aquilo que Jesus ensina para Pedro, que também repete lá no Atos dos Apóstolos, que o amor apaga a multidão de pecados e nos liberta dos sofrimentos desnecessários, porque ao trabalhar no bem, a gente busca o nosso próprio equilíbrio. Amparo aos outros cria amparo a nós próprios, motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade, orgulho, vaidade, cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade, à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando-nos às possibilidades imprescindíveis à evolução na direção do nosso Pai Celestial, a evolução para Deus. Então, essa mensagem, essa resposta que André Luiz deu, foi escrita em Pedro Leopoldo, no dia 29 de junho de 1958. E termina o livro com essa lição preciosa da lei de causa e efeito, garantindo em nós mente sã em corpo são. Como a gente já ouviu falar em outras filosofias espiritualistas. Então, quando a gente busca o bem, quando a gente se esforça para vencer em nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, quando nós nos dedicamos a utilizar os nossos sentimentos em harmonia com a fraternidade, com o respeito ao nosso semelhante, com respeito a nós mesmos, ao nosso próprio corpo, não abusando do equilíbrio orgânico, a gente mantém uma vida saudável e pode dar cumprimento ao projeto reencarnatório que nós fizemos antes de nascer para cumprir um objetivo de crescimento espiritual. Que nós possamos interiorizar isso em nós e fazer isso sempre, para que a gente possa viver bem. Vamos conversar sobre o tema. Muito interessante, né, professora? Esse tema, né? E a Kátia já colocou aqui, ó, Joana de Ângeles, deixa eu procurar aqui. O espírito Joana de Ângeles afirma que todo o bem que se faz todo o bem que se faz anula o mal que se fez. É verdade. Porque o mal gera uma desarmonia, um desequilíbrio em nós. E a lei de causa e efeito
faz essa desarmonia que desestrutura o nosso corpo espiritual, nosso perispírito, desarmonizar as nossas células biológicas do corpo material e causa em nós uma disfunção orgânica. Então, é uma lei natural, não é? Então, se a gente começa a fazer o bem, a gente reverte esse processo, porque a gente vai criando harmonia na nossa estrutura perispiritual, porque estamos em harmonia com a nossa atitude mental, e aí gera recursos energéticos favoráveis às células do nosso corpo, que vão também funcionar direito. É uma lei de causa e efeito. Pura e simplesmente íncita, escrita na nossa consciência. E, professora, a Olga colocou assim: esse corte de cabelo o renovou, Taciro, ficou mais bonito. Obrigado. Mulher é sempre assim, presta atenção em tudo. Se fosse homem, nem ligava, mas as mulheres são ótimas. E aí tem aqui uma pergunta do Luiz Carlos Moreira da Costa. Professor, é comum no meio espírita atribuir a sentimentos negativos a propensão ao câncer. Em qual proporção essa afirmação é verdadeira? Olha, Luiz Carlos, hoje os próprios médicos, não é, que trabalham com a tentativa de cura do câncer, eles mesmos falam que é uma boa parte das pessoas que apresentam câncer carregam dentro do seu coração sentimentos desarmonizados de mágoa, de pessimismo, de rancor sobre pessoas, não é? De insatisfações com a vida cotidiana. E esses estados vão gerando disfunções biológicas e pode levar ao câncer. O câncer tem um componente emocional forte. É isso que a medicina nossa tem encontrado, porque a doença do câncer ela é gerada por modificações genéticas no nosso próprio corpo, induzida por coisas que a gente ainda não conhece muito bem, mas existe hoje, não é, no conhecimento da estrutura genética nossa. A gente sabe que a gente tem umas unidades genéticas nos nossos cromossomas chamado transposons. São pedacinhos, né, do código genético molecular que podem ser arrancados por proteínas, tirado da estrutura genética do local que eles estão e serem transpostos, por isso chama transposons, transposto para outro lugar da estrutura genética dos nossos cromossomas e pode entrar no lugar, né, de um determinado gene que vai fazer uma proteína que controla o crescimento da célula e desorganizar o crescimento celular, gerando tumores. Porque a célula começa a crescer desordenadamente, replicar e cria um tumor. Tá certo? Essas células podem se destacar, entrar na corrente sanguínea e criar metástase, porque gera outros tumores em outros lugares do corpo e o câncer pode se espalhar no nosso organismo. Então, a gente, não é? As pessoas que descobriram, tem uma mulher geneticista que ganhou o prêmio Nobel pela descoberta desses transposons. E parece que esses transposons agem de acordo com o nosso estado emocional. Nós provocamos essas mutações no nosso corpo. Elas poderiam ser benéficas, mas podem entrar no lugar errado e serem maléficas. Então, há um componente forte na doença do câncer, vinda dos estados psicoemocionais, de insatisfação, de depressão, de mágoa, de rancor, de sentimentos que não não nos trazem alegria e felicidade.
E, professora, aqui a Maria das Graças, ela está um pouco perdida, que ela falou que chegou depois, né? Então ela está meio perdida, ela perguntou se era o último. Hoje é o último capítulo, porém não é a última live do estudo Evolução em Dois Mundos. Na semana que vem nós estaremos aqui novamente para fazer um bate-papo, né, professor? Um Isso, fechamento do ciclo. isso. Mas, se você quiser, Maria das Graças, todos os capítulos estão gravados, né? E como a Kátia Maria falou, então você pode ir lá maratonar, pode assistir, pode revisar, pode fazer tudo o que você quiser pelos canais dos nossos parceiros. E aqui tem uma pergunta do Luiz Carlos, de novo. Ah, não, essa aqui é a que a gente colocou, aqui é do Fran Isso. Carlos. Professor, até que ponto, pelas ações benéficas, podemos amenizar nossas contas kármicas? Ah, essa é uma pergunta boa. Francarlo, eu vou lembrar a você uma lição, se não me engano, de Humberto de Campos, que ele conta para nós que havia um senhor numa determinada cidade aqui no Brasil que se esforçava para ser uma pessoa de bem, era espírita, frequentava a casa espírita, trabalhava em reuniões mediúnicas, fazia um esforço de ser um bom profissional, ajudava bem, equilibrava a sua família, não é? E agia de maneira fazendo um esforço de ser uma pessoa boa. E depois de muitos anos de atividades assim, um belo dia no trabalho dele, ele sofre um acidente de trabalho e perde alguns dedos da mão direita, se não me engano. E ele fica, até certo ponto, inconsolável, porque, afinal de contas, ele fazia tanto esforço para ser uma boa pessoa, né? Era uma pessoa que tinha compreensão espírita, procurava estar sempre em contato com os espíritos bondosos através da prece, do trabalho espiritual, do trabalho de respeito aos semelhantes, e ele então não compreendia por que razão aquilo tinha acontecido com ele e tinha perdido, acho que 3 dedos da mão. E ficou assim, macambúzio, desconsolado. Ficou uns 15, 20 dias ali por causa do atendimento que ele teve, né, teve que ter cuidados e não foi à casa espírita nesses 15 dias. Até que ele, então, meio chateado, ele volta à reunião mediúnica que ele frequentava, e aí um espírito bondoso se comunicou através de um médium e deu a ele a seguinte informação: olha, fulano, você agradeça a Deus pelo que aconteceu com você, porque você perdeu só alguns dedos da mão. Do ponto de vista da lei de causa e efeito, você estava com a vida programada para essa encarnação, para sofrer esse mesmo acidente e perder o braço inteiro, que você mesmo pediu nesse processo reencarnatório, que você não lembra, porque você utilizou desse braço para ferir muita gente em outras vidas, e você, com seu drama de consciência, pediu para que nessa vida você pudesse se libertar disso. E pelo fato de você estar sendo uma pessoa dedicada ao bem, feito o seu esforço, a sua, não é? Esse sofrimento que você pediu foi amenizado e você só perdeu alguns dedos da mão. Então, agradeça a Deus, meu irmão, e continue firme para que você possa se libertar de forma definitiva dos erros do passado. Então, é bem uma história, né, que o Humberto de Campos nos conta, que ilustra exatamente a razão da sua pergunta. Certamente que a gente diminui em nós consequências de vidas anteriores que a gente ainda tem para acertar em função da nossa dedicação ao bem. Então, a gente deve seguir firme, porque o que Deus reserva para nós é a felicidade plena e a gente vai alcançá-la na medida em que a gente se harmoniza com as leis divinas. Como sempre, né, professor, os nossos
companheiros de estudo, colocando História de Saturnino, livro A Vida Escreve. Ainda bem que a minha memória agora está na cabeça dos meus companheiros, porque meus neurônios estão cansados. Não lembro mais do livro, mas eu lembro da história. E a Suzy Prudente perguntou: a impaciência é uma epidemia, está afirmando. Qual seria o medicamento espiritual à invasão? O cultivo da paciência, não é? É isso. Para impaciência, a gente cultiva a paciência. Que jeito? Olhando, estando atento conosco mesmo. Quando a gente está numa situação que parece-nos difícil, a gente lembra que a gente está fazendo um esforço para ser melhor. Aí ora e pede a Deus, meu Deus, me ajude a ter controle sobre mim mesmo para praticar a paciência. E a gente cresce com ela. Professor, eu converso muito com a Ana aqui, né? Eu falo assim, a gente não pode pedir paciência, não, senão vai vir situações para nos testar. A gente tem que fazer o esforço. Paciência é um hábito adquirido por nós, de olhar as coisas à nossa volta e, raciocinando sobre elas, tomar decisões de equilíbrio. E aqui, aquela hora que o senhor estava falando daquelas células, né, que a moça recebeu o prêmio Nobel, a Fernanda Negreiros perguntou, com o pensamento? Com as nossas ações mentais, com o nosso sentimento, principalmente, Fernando. Os nossos sentimentos desencontrados criam disfunções biológicas no nosso corpo. Tá certo? Por exemplo, quando a gente fica com mágoa, com raiva de alguém, a gente dá uma descarga de adrenalina na nossa corrente sanguínea e cria disfunções orgânicas no nosso corpo. Até voltar ao equilíbrio, a gente já desorganizou e feriu muito do nosso corpo. O sistema, por exemplo, gástrico, não é? O sistema digestivo nosso, é muito sensível às nossos estados emocionais violentos, nossos estados emocionais de mágoa, de rancor, de raiva. Sabe por quê? Porque a gente tem uma quantidade imensa de neurônios que funcionam autonomamente no nosso intestino, no nosso sistema digestivo. Uma boa parte de alguns sinalizadores que caem na corrente sanguínea, que são sinalizadores cerebrais, como, por exemplo, esses... daqui a um pouco eu lembro o nome de uma das moléculas, né, que são importantes, são feitas uma boa parte no nosso intestino, entra na corrente sanguínea e vai para o cérebro como sinalizadores. Então, o sistema digestivo sofre a ação do nosso estado psíquico e, por isso mesmo, cria disfunções que vão gerar em nós desequilíbrios gerais. Então, é importante que a gente tome cuidado com nossos estados psicoemocionais, que é o que a gente pensa, o que a gente sente. O que a gente pensa, o que a gente sente é o nosso mundo mental. E é o nosso mundo que vai criar a psicosfera de funcionamento harmônico ou desarmônico da nossa corporificação dupla, do perispírito e do corpo físico. E a Diná, professor, perguntou, no caso de câncer em crianças, seria expiação do espírito? Aí sim, no caso de doenças desse tipo em crianças, eles têm origem na lei de causa e efeito, oriundos de vidas passadas. E a Kátia comentou, professor, essa oportunidade de conhecimento que a doutrina nos oferece é ímpar e devemos aproveitar o máximo.
Exatamente. É ímpar, porque a doutrina espírita veio para ficar conosco até a consumação dos séculos, porque ela representa o conhecimento da vida espiritual e da nossa realidade como espírito imortal que somos, mesmo estando no corpo físico. E aqui a Ana Maria comentou: boa noite, queridos irmãos. Que notícia boa, querido Otacílio. Com 72 aninhos, tenho uma saúde excelente, graças a Deus. Procuro policiar-me sempre, orando e vigiando. Gratidão. Divinópolis, Minas Gerais. Isso mesmo, Ana Maria. Eu também só tenho que agradecer a Deus, porque apesar dos meus 80 anos, eu tenho uma saúde boa ainda. E a Maria das Graças falou que já ouvi que devemos pedir força, não paciência. Forças para ter paciência é uma conquista. Paciência é uma virtude que deve fazer parte do nosso esforço de conquistar. Humildade, não é? Simplicidade, paciência, resignação, obediência. Aqui, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma lição do espírito de Lázaro que eu acho muito bonita. E ele começa dizendo que a resignação é a aceitação do sentimento. E a obediência é a aceitação da razão. Olha só, são virtudes que a gente pratica no equilíbrio do raciocínio para obedecer às coisas que são boas e ao pensamento, né? O entendimento do sentimento para que a gente seja resignado. O que é ser resignado? É saber que aquilo que a gente pode modificar, a gente modifica, e o que a gente não pode, a gente entrega para Deus, porque as leis divinas não cometem erros. Isso é resignação. Confiar, né, professor? Confiar. Saber. E a Kátia colocou aqui, ó, que volta a Joana, paciência é a ciência da paz. A palavra já diz isso, né? Paciência, é só inverter, ciência da paz. A Fernanda falou que agora ficou claro para ela aquela questão que você explicou. Tá certo. E a Marlúcia perguntou: professor, como se explica tumores em animais, já que eles não têm raciocínio? Agem por instintos? É verdade, eles agem por instintos, mas há uma coisa muito interessante, é que o sofrimento, a dor nos animais tem um papel diferente, não é? Mas também parecido com aquele que existe em nós. Enquanto em nós, muitos dos nossos sofrimentos têm que ver com a lei de causa e efeito, a nossa responsabilidade, nos animais, o sofrimento tem o papel de ir preparando os animais para o sentimento, porque os animais só têm emoções, não é? Basicamente, os animais têm emoções, as 5 emoções básicas, que eu não sei se eu vou lembrar, mas é a tristeza, a alegria, não é? A raiva, o medo e o nojo. São as 5 emoções básicas. Tá certo? Então, essas emoções existem nos animais e existem na gente também. A gente, pela consciência que a gente tem, vai transformando essas emoções em sentimentos. Porque a nossa capacidade de priorizar essas emoções em busca de uma alegria permanente vai gerando em nós um estado de sentimento cada vez melhor. Ok? Então, porque a gente tem consciência da própria individualidade. Os animais não têm isso, mas eles aprimoram essas emoções através das dificuldades que a vida oferece a eles. Você veja, por exemplo, que um
um antílope, por exemplo, que está fugindo de um leão, muitas vezes ele fica machucado, não é? Ele segue a vida dele, porque às vezes ele consegue fugir, mas ele fica machucado. Então, ele tem que se recuperar dali. Aquilo não deixa de ser um sofrimento para ele, mas ele supera aquilo e vai em frente. Qual é o papel desse sofrimento no animal? É aprimorar no princípio inteligente que está ali desenvolvendo, não é? As emoções que vão um dia, quando esse princípio inteligente adquirir a consciência de si mesmo, vai virar um espírito como nós e vai ter esses preparos já pronto para exercer na humanidade, na vida humana. Todos nós passamos por isso. É o que nós estudamos nesse livro, Evolução em Dois Mundos. Todas essas emoções caminharam para preparar o princípio inteligente para os sentimentos posteriores. Porque um dia, esses mesmos sentimentos que nós temos hoje estarão tão aprimorados que vai representar o amor universal na nossa plenitude espiritual de espíritos angelicais um dia. Então, todos nós estamos a caminho. Temos uma longa caminhada, né, professor? Sempre em frente. Isto. E aqui a Diná perguntou: o criado do centurião só foi curado por Jesus porque era bom? Aí a Ana Cinta colocou assim: a fé do centurião contou muito para a sua cura do seu servo, mas o professor vai explicar direitinho. Isso foi da nossa palestra ontem, da nossa conversa ontem com o pessoal do NEP, lá junto com a Valdete. Foi, na verdade, quando o centurião vem buscar Jesus, pedindo a Jesus que cure o seu servo, aquele servo estava sob a guarda do centurião, que era um homem bom. Então, quando uma pessoa boa faz um pedido a Deus, faz um pedido à misericórdia divina, a misericórdia divina atende essa ajuda e oferece à pessoa que é alvo da ajuda aquilo que ela pode aproveitar de bom. Se foi a cura, é a cura. Se não foi a cura, a melhoria. Tá certo? De qualquer maneira, a ajuda chega. No caso do centurião, o servo foi curado, porque Jesus deve ter percebido que ele podia ser curado. Então, Jesus tinha conhecimento prévio dessa história, porque Jesus lia o pensamento à distância de qualquer um de nós, como lê até hoje, da onde ele está, ele nos conhece a cada um de nós, sabe a nossa história e pode nos ajudar dentro daquilo que nós precisamos, de acordo com o nosso mérito, com o nosso esforço. Então, ali, o servo é curado porque Jesus achou que ele devia ser curado. Tá certo? Em atendimento à bondade do centurião que cuidava dele. Muito bem. E o Francardo está perguntando aqui: o amigo de estudos, Gilberto Ferreira, está na live? Olha, o Francardo, se tá quietinho, tá? Ele não apareceu aqui para nós, não. Aqui a próxima pergunta é do Luiz Carlos, professor. Professor, já temos ciência de todas as potencialidades funcionais das nossas glândulas? Ou seja, já dominamos suas potencialidades? Ainda não, Luiz Carlos, porque para fazer isso a gente precisa ter autodomínio, que é o que a gente ainda não tem. Quando a gente tem domínio sobre os nossos pensamentos e sobre os nossos sentimentos, aí a gente tem domínio sobre toda a parte biológica da nossa corporificação. Mas até lá a gente ainda tem muito chão para progredir.
porque nós estamos aprendendo hoje como que a mente age sobre o corpo físico. As doenças psicossomáticas são desse século, não é? Nós estamos compreendendo isso agora. A medicina está esbarrando com as enfermidades psicossomáticas, porque a gente não sabia que a nossa mente é que agia sobre o nosso corpo. A gente achava que o que age sobre o nosso corpo são as bactérias, os vírus, os machucados, como se a coisa externa que gerasse na gente as nossos estados mórbidos. E é o contrário, é a nossa mente que favorece que os estados mórbidos se instalem no nosso corpo físico. Portanto, a gente ainda não tem esse conhecimento, não. Nós não sabemos ainda usar sequer com completeza o nosso corpo físico, nem o nosso cérebro, nem as nossas facilidades, nem os nossos sentidos sequer. Certo? Então, a gente tem muito que evoluir ainda. Essa evolução nós vamos fazer no mundo de regeneração, porque nós, no mundo de regeneração, ainda precisaremos estar reencarnando e desencarnando, e reencarnando e desencarnando no processo cíclico da evolução através da lei reencarnatória. Professor, a próxima pergunta vem de uma mulher que eu sei que é muito forte, tá? Que é minha cunhada Gisele. O que não pode se mudar é possível aceitar sem sofrimento, mesmo sabendo que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional? Na verdade, dor e sofrimento a gente passa, Gisele, não tem dúvida, mas a infelicidade a gente não precisa ter. O problema é que, às vezes, a gente traz do sofrimento uma infelicidade. E a gente se coloca infeliz por causa do sofrimento. Quando a gente não entrega, quando a gente pensa que nós podemos ainda assim superar o nosso organismo, fazer controle sobre o nosso próprio estado emocional e superar-nos, a gente pode, mesmo sofrendo, não ser infeliz. Há uma diferença entre infelicidade e sofrimento. Por exemplo, quando a gente está com uma dor de dente, a dor dói, a gente vai sentir, a gente pode tomar um analgésico para minorar essa dor, mas a gente não precisa ficar infeliz por causa disso e brigar e xingar o mundo inteiro e transformar nosso sofrimento em sofrimento para os outros, criando infelicidades à nossa volta. Isso a gente não precisa fazer. Então, dor e sofrimento ainda faz parte da nossa corporificação, do nosso estágio evolutivo que a gente se encontra, mas a infelicidade a gente pode tirar de nosso coração de forma definitiva. Muito bem. Professor, não temos perguntas, comentários. Não sei se o pessoal já está saudoso. Como é que está, como falaram lá no começo. O senhor quer fazer algum tipo de comentário? Com relação à pergunta da Gisele, eu ainda queria dizer uma coisa, Gisele. Tem uma palestra, depois você procura no YouTube, uma palestra do Jorge Elahart, que ele fala sobre dor, sofrimento e infelicidade. É muito bonita a palestra que ele faz sobre isso, vale a pena, porque ele faz um comentário longo sobre isso, sobre vários pontos de vista, aproveitando, inclusive, conhecimentos, né, espiritualistas de outras correntes espiritualistas. Vale a pena. Procure na internet, no YouTube, a palestra do Jorge Elahart, que ele fala sobre sofrimento e infelicidade. É muito boa. Muito bem. Então, nós ainda temos um tempinho, se a gente quiser, pode conversar agora um pouco sobre o que nós pretendemos fazer, né?
Já estou daqui curioso. a tempo. Então, o que nós estamos pensando, com meus colegas, meus companheiros de estudo aqui, de live, de participação conosco, é dar uma parada no mês de outubro e no mês de novembro voltar nesse mesmo horário, nas sextas-feiras, um estudo diferente, não é? Então eu tive pensando, não é, junto com o Ronaldo, mais a Ana, e ouvindo ainda algumas sugestões de começar 2 estudos alternados, diferentes, para a gente fazer nas sextas-feiras. Então, a cada 15 dias, a gente faz o mesmo estudo, mas alternadamente, na outra semana, a gente vai fazendo, cada 15 dias, outro estudo. São 2 temas a serem estudados. O primeiro deles seria a primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias, que são 75 perguntas e respostas que Kardec faz aos espíritos, não é? E que foi objeto também da escritura do livro que eu fiz, chamado Das Causas Primárias. Então, a cada 15 dias, a gente pega um tema, algumas perguntas do Livro dos Espíritos, dessa primeira parte. Vamos utilizar a bibliografia do nosso livro, e pode buscar outras coisas também, para a gente falar sobre essas 75 perguntas e respostas que Kardec coloca na primeira parte do Livro dos Espíritos. Começa com o que é Deus, certo? Então, a gente vai fazer esse estudo. Então, uma semana a gente começa isso, na semana seguinte, a gente deixa esse estudo e pega um outro. Esse outro, eu gostaria de fazer um estudo com vocês sobre a transição planetária, sobre esse momento histórico que todos nós estamos vivenciando na Terra, de mudança do nosso planeta de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração. E eu quero fazer isso utilizando a literatura espírita, principalmente as obras básicas, mas também vou fazer isso usando o Evangelho de Jesus, porque a gente, quando estuda os Evangelhos de Jesus, né, através dos evangelistas, a gente vê que Jesus, há 2000 anos atrás, se preocupou em nos alertar para essa mudança que iria ocorrer. E há muitas lições de Jesus onde ele fala sobre a mudança do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração, falando sobre a implantação do reino de Deus na Terra. Então, é interessante a gente ver que Jesus, que é o diretor espiritual do nosso planeta, é o autor dessa programação evolutiva para a Terra, e ele mesmo, 2000 anos atrás, nos avisa que ia chegar o tempo em que o nosso planeta seria elevado na categoria de mundos, porque ele mesmo diz que há muitas moradas na casa de meu pai, e que a Terra passaria por uma mudança para ser um mundo abrigando espíritos que estariam conscientemente fazendo esforços como espíritos imortais na vida encarnada, na busca da sua própria regeneração, onde então o bem predominará sobre o mal, porque essa é uma das características do mundo de regeneração. O bem predomina sobre o mal. E aqui, mal não significa o mal feito propositalmente pelas pessoas, mas o mal oriundo ainda das nossas imperfeições de espíritos em evolução. Porque no mundo de regeneração, a gente ainda cometerá erros, mas a gente terá uma postura diferente diante dos erros cometidos daquela que a gente tem no mundo de expiações e provas,
que muitas vezes, por orgulho, egoísmo e vaidade, a gente justifica o erro cometido. No mundo de regeneração, a gente terá uma postura diferente. Então, vamos estudar esses dois temas. Pegar a primeira parte do Livro dos Espíritos, para estudar alternadamente a cada 15 dias, e nos outros 15 dias alternados, então toda semana a gente terá live, nós vamos estudar, não é? Esse tema importante que é a mudança do nosso planeta para um mundo de regeneração. Eu espero que vocês gostem desse assunto e que a gente vai ter muita coisa para conversar. Vamos amar, professor. Gostar então, é pouco. Por favor, deem a opinião de vocês aí no chat. O Francarlo aqui ele falou assim, ó, quanto ao próximo estudo, para testar nossa paciência e ansiedade, poderia deixar o nome para o mês que vem. Olha só, professor. Pois é, eu já dei uma dica como é que vai ser, viu, Francar? E a Alba perguntou se a Fego tem o livro do senhor. Tem. A gente já colocou, tem, Alba? Então... Tem. E tem ele como livro, né? Livro físico, e tem também como e-book. Quem gosta de ler na internet pode adquirir o e-book. E a Kátia falou assim, sim, podemos fazer essa ponte com o Evangelho, sermão profético, um capítulo em que Jesus descreve vários pontos da transição. Isso, mas além do sermão profético, há passagens bem características, Kátia, que são muito interessantes. Por exemplo, a parábola dos lavradores maus. A parábola dos lavradores maus é uma parábola onde Jesus conta brevemente a história do nosso planeta. Por incrível que pareça. Depois dá uma lida lá para você ver. Então, a gente vai explorar isso nos evangelhos. Ô, Kátia, ela falou assim, fala, Ronaldo, o professor já falou, já deu tudo agora. O que a gente pode estar fazendo, né, professor, é para o pessoal ir acompanhar, ou talvez falar em que parte está do Evangelho segundo o Espiritismo para sim, eu vou uma dando aula para outra, né? Isso, eu vou fazendo isso. Legal. Então, E professor... vocês vão me ajudar nisso, sabe por quê? Porque eu estou escrevendo, tentando escrever um outro livro, porque eu escrevi só um livro até hoje. Eu não sou escritor, né? Porque escrever eu acho muito difícil. Mas eu estou escrevendo um outro livro que é exatamente sobre a transição planetária, tão falada, tão comentada, e quanta gente falando bobagem por aí da transição planetária. Tem muitas pessoas que são espetaculistas, acham que, de repente, a partir de 2050, o mundo já é um mundo de regeneração, né? E que tudo vai ser feito por decreto, e não é nada disso. A história é muito mais complicada, muito mais delicada, e a gente precisa entendê-la na grandeza que ela está programada por Jesus. A gente pode, porque Jesus nos dá essas informações. A Osmarilda colocou, espero conseguir seguir, sou meio lerda. Por isso que a gente está aqui, Osmarilda. Todos nós aqui estamos... Osmarilda, todos nós somos meio lerdos. Não se preocupe com isso, não, que a gente vai junto. O José Luiz perguntou, professor Otacílio Ronaldo, as próximas já será no mês de outubro? Não. Não, novembro. Em outubro, a gente vai fazer a última live, que a gente vai fazer uma conclusão, o professor vai fazer essa conclusão, que vai ser na próxima semana. Depois nós vamos parar, e em novembro, a gente passa a semana que vem a data de início, a gente começa nesse estudo alternado, uma semana um livro, uma semana outro tema. Né, professor? É isso, né? Isso. E a Maria Lúcia já está rápida lá na internet, falou que já achou, ó, das causas primárias. Isso. A Ana Cita falou que eu dou cordas, Marilda. Te dou corda.
Luiz Carlos, é das causas primárias, é o livro do professor, tá? Tá, e o outro livro que eu estou escrevendo ainda não tem título, mas ele vai falar sobre a transição planetária, sobre o novo mundo, a nova Jerusalém, que também fala, não é o Apocalipse, nós vamos, inclusive, usar texto do Apocalipse também. Ó. E a Maria das Graças falou, eu acho que essa mudança tem que vir de nós. A Exatamente. mudança é no ser humano, no ser espiritual. A Terra nos acomoda nessas mudanças. E a Cel colocou, vamos ler o livro dos Espíritos e das Causas Primeiras durante outubro. Se quiserem, podem fazer isso, vai se preparando. Lição de casa já. Lição de casa. Ô, Chile, a gente vai divulgar na semana que vem, mas também a gente vai colocar banners nos todos os parceiros já para vocês terem noção, vocês receberem as notificações. Por isso que é importante estar inscrito nos canais. A gente já está ajustando a questão da Rede Amigo Espírita e também da Web Rádio Fraternidade, mas também tem no IGESE, tem no Centro Espírita Chico Xavier. Então, vocês podem já pesquisar lá já. Então, eu posso até adiantar para vocês isso. Eu estou olhando aqui no calendário. O dia 1º de novembro é uma sexta-feira, mas é um feriado, né? 1º de novembro é um feriado, né? É dia 2 de novembro, professor, o feriado. Dia 2. Mas geralmente as pessoas aproveitam para viajar e tudo mais, porque 1º e 2 acaba sendo feriado. Então, vamos começar no dia 8 de novembro. 8 de novembro. Então, 8 de novembro está marcado para o início desse novo estudo. A Ângela colocou, de um cérebro brilhante brotam as ideias iluminadas. Obrigado, professor, pelo seu carinho. Deus o ilumine sempre. Olha, mas brilhante aqui é só careca, porque só dá uma luzinha e brilha. O resto... Professor, estão parecidos já, viu? Brincadeira. A Ana tá rindo lá na sala, professor. Só estou ouvindo lá rir aqui. Pois é. Então tá bom, meus amigos. Queremos agradecer aqui a companhia de vocês, as perguntas, os comentários. A Suzy colocou, estou com ciúmes. Ciúmes do quê? O que eu posso dizer, gente, é o seguinte, é que quando a gente se propõe a fazer um estudo com a seriedade que a gente faz, com alegria no coração, mas com a seriedade que a gente faz, os espíritos bondosos não nos deixam sozinhos. Muitas vezes eu estou aqui conversando com vocês, surge uma pergunta e a resposta são dadas pelos espíritos bondosos que me sugerem, porque às vezes eu tenho uma ideia de explicar a coisa de um jeito que eu nunca tinha pensado antes. Então, isso é ajuda espiritual. Nós não estamos estudando sozinhos. Nós temos a ajuda dos espíritos bondosos que estão cuidando desse trabalho, que é um trabalho que tem a importância e a seriedade de levar o conhecimento doutrinário para muita gente. Então, vocês podem estar certos que quando a gente se dispõe a servir, os espíritos bondosos nos amparam e não nos deixam sozinhos. Professor, gratidão por esse estudo, pela companhia desses amigos aqui. Nós já somos, né, um grupo que já se conhece, hoje com a ausência de alguns devido aos problemas técnicos, mas eu tenho certeza que semana que vem todos estarão aí, né? Muitos agradecimentos. Aqui a Cleide colocou gratidão, professor, pela generosidade e sua didática que tanto nos auxilia. Então, é só agradecimento, meu professor. Eu também agradeço a Deus, exatamente, agradeço a vocês de estarem aqui juntos. Então, na próxima sexta-feira, nós vamos fazer um resumo do livro, falar um pouco, para a gente ter uma ideia de conjunto, e aí a gente suspende os estudos no mês de outubro. Tá certo? Então, só 8 de novembro.
primeiro de outubro, que é dia 4 de outubro, a gente tem, depois recomeçaremos no dia 9 de novembro. 8 de novembro. É. E a Anacita falou assim, ó, faremos nossa rematrícula no curso. A Ana Maria colocou, excelente, professor Otacílio, será um prazer continuar a assistir e aprender com você. Faço bem, sempre ledinhos e ficarão iluminados como o professor e eu. A boa sintonia é tudo. Aleluia, Minas Gerais. Isso aí, Ana. Tá certo, Ana Maria. Então, só gratidão, professor. Vamos fazer uma prece para encerrar essa noite. Mais uma noite iluminada, encerramento, né, deste livro belíssimo. Então, vamos serenar nossos corações e elevar nossos pensamentos e sentimentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo. Esses sentimentos de gratidão a Chico Xavier, a Valdo Vieira, a André Luiz, que nos trouxeram esta obra, esse belíssimo trabalho. Gratidão ao professor Otacílio, que através dos seus conhecimentos, da doutrina espírita, também conhecimentos da ciência humana, pode nos esclarecer, pode nos ensinar com a sua didática, com as suas palavras fáceis. Então, nós só temos a agradecer esta oportunidade de estarmos aqui, por sermos abençoados pela doutrina espírita em nossas vidas. Que possamos, irmãos, unidos em pensamentos e sentimentos, emanar vibrações de amor, de esperança a toda a humanidade, mas principalmente a todos aqueles que estão ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, para que juntos possamos colaborar para a evolução do nosso planeta Terra, nas pequenas atitudes do nosso dia a dia. Sabemos que a transformação em nós é o caminho para que o nosso planeta passe de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração. Então, colaboremos com o nosso Mestre Jesus, colaboremos conosco mesmos para que a gente possa alcançar esse objetivo para o qual Deus nos criou. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito boa noite bom. A todos, fiquem boa todos noite a todos, que sejam todos felizes. Até a próxima sexta-feira. Um excelente final de semana e sexta-feira estaremos aí para a conclusão desta obra. Um abraço.